Graça e paz. Hoje é 25 de dezembro de 2020, dia de Natal, e eu quero falar da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu quero fazer a leitura de Lucas no capítulo 2, a partir do verso 8, e eu quero tratar de coisas que os homens hoje desfrutam, que nós desfrutamos na humanidade, e que vieram diretamente da influência do Senhor Jesus Cristo. Então eu quero falar dos efeitos que Cristo trouxe com a sua presença no mundo. Mas vamos começar falando do texto de Lucas no capítulo 2, verso 8. O título da minha Bíblia é Os Pastores de Belém. Está escrito: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Apareceu-lhes um anjo do Senhor, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e foram tomados de grande temor. O anjo lhes disse: não temais, eu vos trago novas de grande alegria, que o será para todo o povo. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto vos servirá de sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. No mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Aqui nós vemos o momento do anúncio do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar agora sobre os efeitos da presença do Senhor Jesus Cristo neste mundo. Em João 10:10 está escrito que o próprio Senhor Jesus Cristo falou que Ele havia vindo para trazer vida e vida em abundância. Eu vou fazer a leitura então de João 10:10, quando o Senhor Jesus Cristo diz: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele afirma que a sua vinda trouxe vida. Nós sabemos que a expressão vida, utilizada principalmente no Evangelho de João, sempre tem o propósito de mostrar a vida eterna. Ou seja, aquilo que ele veio trazer. Quando nós vemos as doutrinas da fé cristã, e a respeito do que o homem se tornou, ou seja, ofensores a partir do momento que o primeiro homem pecou, e a raça humana herdou essa natureza pecaminosa, e todo homem peca, todo homem falha, todo homem desobedece a Deus, fazendo com que a ira de Deus seja provocada. Todo ser humano está sujeito ao julgamento de Deus. E nós sabemos que haverá absolvição ou condenação de acordo com o que os homens fizeram com a mensagem que foi oferecida a eles. A partir do momento que os homens reconhecem a Cristo como Senhor e Salvador, se torna um servo obediente a Deus, a Bíblia usa um termo chamado de justo. Ela se torna justa diante de Deus. Não por seus méritos, mas pelos méritos de Jesus Cristo. Aquilo que ele fez e conquistou através da punição que recebeu pelos pecados dos homens. Então agora nós temos uma mensagem sendo colocada e os homens podendo receber e acolher essa mensagem ou rejeitar. Muitos rejeitam. E a Bíblia diz que são muitos os que fazem isso. Quando ele fala sobre a porta estreita e a porta larga, e ele diz que são muitos que passam por essa porta. Agora, quando nós vemos que as pessoas acolhem a mensagem, elas são recebidas e se tornam filhos, filhas de Deus. E aqui está uma doutrina que nós aprendemos sobre a vinda de Cristo, e que ele trouxe vida, ou seja, vida eterna, qualidade de vida.
Mas nós sabemos pela própria Escritura, é claro que algumas pessoas podem interpretar como existem correntes que acreditam que haverá uma destruição dos homens em relação à sua punição, chegará um momento que serão destruídas. Mas a Bíblia nos deixa muito claro que haverá punições eternas e também haverão recompensas eternas. Para ambos, usa-se a palavra eterna, que é a palavra aionion no grego, que significa sempre. Então, punições para sempre e absolvições e recompensas para sempre. Então, de certa maneira, nós podemos dizer que haverá um tempo onde não haverá fim. Isso quer dizer que todos existirão eternamente. Aqueles que desobedeceram e aqueles que obedeceram. Só que aqueles que desobedeceram serão separados, a isso se dá o nome de morte. Ou seja, existir para sempre sem Deus, longe de Deus, é morte. Existir para sempre ao lado de Deus é vida. E é isso que significa vida eterna. Existir para todo sempre com Deus. E exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo oferece, vida eterna. Mas eu quero tratar especificamente daquilo que ele veio fazer como um pregador, um profeta, anunciando o reino de Deus, deixando a sua mensagem, e quero falar também sobre a influência dele no mundo. Ou seja, quando nós vemos a sua mensagem, a sua palavra, aquilo que ele deixou, aquilo que ele ensinou, isso influencia os corações dos homens. Aqueles que acolhem a mensagem, aqueles que vivem de acordo com a obediência da sua palavra, são pessoas que desfrutam com grande alegria aquilo que ele deixou. Mas muitas pessoas hoje que não se consideram cristãs e não adotam a fé cristã como o seu estilo de vida, ou seja, de conhecer a Deus e a sua vontade, não podem imaginar que mesmo não conhecendo a Deus e a sua palavra e Cristo e a sua palavra, desfrutam de coisas que vieram diretamente do Senhor Jesus Cristo. Razão pela qual nós precisamos conhecer até para glorificar a Deus corretamente. Então eu quero falar desses efeitos. Como de fato, quando ele disse que veio trazer vida e vida em abundância, ele veio trazer essa promessa de vida eterna, para que os homens agora pudessem ter paz com Deus, trocar a inimizade pela amizade com Deus. Mas ele também trouxe vida de outra maneira, quando nós interpretamos que o que ele veio fazer aqui, ele cumpriu a sua mensagem deixando a sua palavra e deixou a esperança, e muitas pessoas têm acolhido essa mensagem de esperança, mas ele deixou também uma influência histórica que nós podemos verificar através de vários fatos que, quando nós estudamos, nós consideramos algo diretamente influenciado por Jesus Cristo. A afirmação dele é que ele veio trazer vida, e para nós isso é suficiente. Ele mesmo disse ser o caminho, a verdade e a vida, e ele também, quando ressuscitou a Lázaro, seu amigo, ele disse com muita clareza que ele era a ressurreição e a vida. Mas para alguns isso se refere apenas a questões religiosas, para aqueles que acreditam. Mas vamos ver então o que houve na história mundial que pode ser visto como algo inquestionável e que se atribui ao Senhor Jesus Cristo. E por causa dessas evidências nós vamos agradecer a Ele. Primeiramente, nós vamos falar sobre o valor que o Senhor trouxe à pessoa humana. Jesus valorizou as pessoas e as elevou. Antes, elas eram vistas apenas como peças e máquinas, apenas escravos. Há uma frase atribuída
a Jesus, que faz uma referência também aos líderes religiosos daquela época. Por exemplo, os fariseus. Uma pessoa vendo os fariseus, que são grupos religiosos na Bíblia, nós vemos uma expressão que diz assim: os fariseus amavam as coisas e usavam as pessoas. Jesus usava as coisas e amava as pessoas. E nós podemos ver essa valorização quando vemos, por exemplo, algumas evidências na história que mostram a influência do Senhor Jesus Cristo. Em 1844, H.L. Hastings visitou as Ilhas Fiji e ele achou que lá a vida era muito desvalorizada. Era possível comprar uma arma ou um ser humano com $7. Comprar um homem era mais barato do que uma vaca. Ao comprá-lo, poderia colocá-lo para trabalhar, chicoteá-lo, deixá-lo à míngua ou matá-lo para comer, o que muitos prefeririam. Anos depois, Hastings voltou às ilhas e percebeu que o valor da vida humana havia aumentado tremendamente. Não era mais possível comprar um ser humano por $7 para espancar ou comer. Na verdade, nem por $7, nem por $7 milhões. Por quê? Porque nas Ilhas Fiji haviam agora 1.200 capelas cristãs onde o Evangelho era pregado. Quando o Evangelho chegou nessa região do mundo, lá no Pacífico, os homens foram tocados e viram que o ser humano não poderia ser o objeto para alimento. Eles passaram a ver o valor da vida. Jesus levou o mundo a ver que Deus não faz acepção de pessoas. Vermelhos e amarelos, negros e brancos são muitos preciosos aos seus olhos. Outra coisa que o Senhor trouxe como valor, o lar. O lar tinha pouca estima e Jesus veio aprovar a família, o casamento, o amor aos filhos, o respeito, enfim, a família tornou-se sagrada. É por isso que nós encontramos na palavra de Deus textos que dizem, por exemplo, para os maridos defenderem suas esposas, honrarem suas esposas. Também fala sobre a mulher também ter esse cuidado para com o seu marido, usando o termo de submissão no sentido de que o casal deve andar junto. Também fala sobre os pais não aborrecerem os seus filhos, muitas vezes irritam seus filhos, mas diz para os filhos serem obedientes a seus pais. Isso tudo está na palavra de Deus. Isso mostra o valor que a família tem para o Senhor Jesus Cristo, que veio valorizar a família. O primeiro milagre dele foi numa festa de casamento. Outra coisa que houve grande influência, as artes em muitos casos são produtos da inspiração cristã. Por exemplo, Tissot, Rafael, Rembrandt, Van Dyck e Michelangelo deixaram obras que valem fortunas, muitas delas expressando a beleza da fé. Alguém disse certa vez que quem olha na Capela Sistina para aquelas pinturas no teto, feita por Michelangelo, tem alguma reação, ou chora, ou sorri, diante da perfeição, da beleza daquela pintura. E o que trata? Da história bíblica. Até a arquitetura foi influenciada por Jesus Cristo. As mais lindas estruturas arquitetônicas erigidas através dos séculos em várias nações são de catedrais construídas para cultuar Cristo, como a de São Pedro e Westminster. E quando nós olhamos as torres daquelas catedrais, todas elas apontando para o céu, qual o objetivo? Apontar para Deus e para Cristo. Então a arquitetura foi transformada. Quantas pessoas que viajam vão conhecer as igrejas? E por que tem igreja? Porque Cristo veio ao mundo. São prédios específicos para cultuar. Por exemplo, a filantropia também foi influenciada.
A palavra filo é amigo e antropos homem. Então filantropia dá a ideia de amigo do homem, literalmente. Que dá a ideia de que por ser amigo, ela vai doar, ela vai se desprender. Aqui tem uma frase de um cristão chamado Sherwood Eddy. Ele disse assim: Jesus não teve riquezas. Ao morrer só possuía uma túnica. Nunca pediu nada para si, exceto um pouco de água fria que lhe negaram. Ele nada tinha, nada pedia e deu tudo. Jesus censurou o rico. Não obstante, fortunas foram atiradas a seus pés e ele, mais que todos os outros, inspira, estimula e encaminha ofertas mais que nobres e filantrópicas de todo o mundo de hoje. Os homens têm se despojado de milhões e milhões por causa do seu exemplo e ensinos. E dessas doações que foram feitas, muitas pessoas com recursos ao doar o que tinham, através disso houveram transformações dessas doações. Hospitais e casas de saúde, orfanatos e asilos de velhos ou idosos, que às vezes na literatura utiliza esse termo, e universidades cristãs brotaram dessas doações. Ora, quando nós olhamos para os hospitais, por exemplo, até a Idade Média as pessoas adoeciam e morriam em casa. Os hospitais foram praticamente iniciativa cristã. Por isso que alguns hospitais recebem nomes de figuras religiosas. Por exemplo, existem hospitais que levam o nome de, por exemplo, líderes cristãos. O Hospital São Lucas, aqui na minha cidade, tem um hospital assim. Aqui existe um hospital chamado Hospital Santo Antônio, na minha cidade. E existem, por exemplo, hospitais que levam o nome de Bom Samaritano. Sempre figuras ligadas à fé. Por quê? A influência da fé cristã. Outra coisa, a inspiração para servir. Muitos abriram mão de vida luxuosa para servir aos pobres da África, às tribos selvagens, tanto dos indígenas do Ocidente quanto dos canibais da Oceania. A Cruz Vermelha, por exemplo, que ministra e socorre doentes e necessitados em tempos de peste, de calamidades e inundações, e atende a feridos e moribundos em tempos de guerra, foi inspirada no ensino e no serviço de Jesus. Aqui está, por exemplo, alguns exemplos do que o Senhor trouxe como influência sua ao mundo através dos seus discípulos, dos seus seguidores. Nós vamos continuar num próximo vídeo. Eu espero que você acompanhe sobre a influência do Senhor e os efeitos que vieram diretamente da sua existência. Que Deus o abençoe.